Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. No começo era uma maravilha. Ele queria transar o tempo todo e jamais recusaria uma proposta vinda de você. Mas chegou um dia que aquele cara, todo transante, deixou de te procurar para fazer sexo. Pior, passou a se esquivar de qualquer carinho um pouco mais provocativo. O que está acontecendo com ele? Isso é normal? Vai passar? Ou é o fim de qualquer possibilidade de sucesso desse relacionamento? É isso que você vai descobrir hoje nesse episódio de Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado, Ana Canosa, psicóloga, sexóloga, autora do livro que dá nome a esse podcast. E aí, Ana, como você tá? Oi, Marina. Olá, queridos, querides, queridas. Vamos lá falar de um assunto bem difícil, que é não ser desejada pelo outro. É mais do que a falta de libido, né, Ana? É mais do que a falta de libido do outro por você. É a falta de ser desejada. É um problema. Vocês já sabem, vocês que acompanham Sexoterapia, que a gente sempre traz uma convidada especial para esquentar a discussão. Hoje, dividindo os microfones com a gente, temos a Adriana Yoshida. A Adriana já foi tanta coisa nessa vida que eu vou deixar ela mesma se apresentar. E aí, olá, meninas. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Eu, na verdade, tenho a formação de jornalista, mas eu sou muito freestyle. Então, agora eu estou na publicidade como diretora criativa. E esse ano eu tive um programa de rádio chamado Eva, que era um programa feito por mulheres para homens e mulheres. E a gente falava muito sobre sexo na bancada. Vai dividir um monte de história com a gente hoje aqui também. Nossa, adoro esse assunto. Então, vamos lá. Manda casos. A nossa conversa é baseada em histórias reais. Casos de pessoas como eu, como você, apurados pela equipe de Universa. Hoje vamos ouvir histórias de mulheres que, em algum momento da vida, perceberam que o parceiro não estava mais afim de fazer sexo. Com elas, pelo menos. O primeiro caso é da Bárbara, 33 anos, estudante de psicologia do Recife. O sexo com meu namorado sempre foi o ponto alto da nossa história. Nosso pique sexual era maravilhoso, até eu descobrir trocas de mensagens suspeitas entre ele e outras mulheres. A história era sempre a mesma. De início ele negava, me chamava de louca. Depois admitia e pedia perdão. E esse ciclo se repetia. O sexo foi ficando ruim, menos frequente, sofrido. Foi horrível, porque se alguma coisa funcionava entre a gente, era a química. Eu fui sentindo que ele transava comigo como compensação, mas ele não queria de verdade. No fim, o sexo era péssimo. Eu até achei que eu poderia reverter a situação, que eu podia fazer com que ele quisesse ficar só comigo. Eu esquentei o sexo como eu nunca tinha feito. Eu inventava novidades, atendia as fantasias dele, apesar de eu mesma estar sem a menor libido. Eu estava cansada de alimentar um relacionamento sem futuro. Hoje não estamos mais juntos. Sexoterapia. Ana, antes de mais nada eu queria saber, o que é esse desejo? O que é a libido? Olha só, a libido é, na verdade, um impulso, né? Nós nascemos com a energia sexual. A energia sexual, ela nasce no nosso próprio corpo e no próprio corpo pode ser satisfeita. Quando a gente pensa na teoria da evolução, a gente associa que esse ímpeto sexual, ele está à disposição na nossa espécie para a procriação. Então, a gente tem esta energia para futuramente, quando a gente amadurece, está lá na adolescência, procriar. Claro que nós desenvolvemos outras habilidades e questões afetivas, inclusive. Então, a gente não só faz sexo hoje só para procriar, né? Mas o ímpeto sexual, ele existe. Junto deste ímpeto, de vontade de transar, tensão sexual, a gente vai agregando situações eróticas. Então, que tipos de corpos me atraem, que tipos de situações eróticas me atraem e assim por diante. Além disso, e aqui eu só estou falando da atração, então eu tenho o ímpeto e eu tenho a atração. Além disso, eu tenho também uma coisa que é o que me atrair e o que o jogo erótico tem
para me oferecer e o que ele significa para mim. Veja, quando a Bárbara fala, né, ela diz, olha, ela tem um momento que ela já diz que ela não estava mais nem com libido, ela não tinha mais libido, né, por conta do problema que eles estavam vivendo, mas ela continuava investindo na relação. Então veja, o que movia ela a fazer várias coisas, colocar lingerie, esquentar, como ela diz, não era a libido, mas era o que a libido representava ou o que o sexo representava para ela naquela relação. Ela queria era manter a relação e resgatar a energia. E esse cara, pelo jeito, não estava muito interessado. Quando a gente pensa nesse desejo autônomo do sujeito, a gente se depara com um problema, com um dilema muito grande, que é o amor. Só o amor muitas vezes não dá conta do desejo. Ou seja, eu desejo você, quando a gente está apaixonado, a gente transa loucamente, e todo mundo que está apaixonado e tem química transa loucamente. Então, meu bem, quando eu sempre falo, olha, não casa com alguém no momento da paixão, porque aquele ritmo sexual não é o ritmo natural, né? É um ritmo envolvido com dopamina, ocitocina e tudo isso, no momento da paixão. Quando você diminui a paixão, a tendência é você voltar para a sua autonomia, né? E o seu desejo começar a vagar por outras paragens. Mas olha só, eu acho que esse prazo de validade aí varia de casal para casal, assim, tipo, não são uns 2, 3 anos e depois dá uma diminuída? Tudo isso, 2, 3 anos transando loucamente? Então, mas é porque a gente entende que a paixão, ela dura até 2 anos. A paixão eu estou falando com sintomas físicos mesmo, não é assim, eu gosto do meu companheiro, da minha companheira. Então ela tende a diminuir. Agora, o que eu percebo hoje no consultório é que os casais estão tendo esse problema de desejo, e os homens também, de não desejar as mulheres, com 1 ano de namoro. Às vezes com 8 meses. Então, sabe, essa coisa, eu acho que, e aí eu acho que tem essa questão do significado que a gente estava falando, né? Para além do ímpeto, para além da descarga de tensão, para além da paixão e para além do prazer, tem ainda o fato de caçar. Ainda tem o jogo erótico. E tem gente que é viciado nisso. Como esse cara aqui, o namorado dela. É que eu acho que numa relação tem tantas coisas que brocham, sabe? Não é só o tempo, né? E eu acho que às vezes, são detalhes da relação que a pessoa também muda ao longo do tempo. E deixa de alimentar, deixa de aquela famosa preliminar que, na verdade, começa assim que acaba o sexo. E aí você começa a tratar a pessoa bem, elogiar. O olhar do outro também é importante. Não dá pra saber onde é que começou a descambar, né? O caso delas, e eu quero também fazer uma observação importante. Eu, com toda essa experiência que eu tenho em consultório, não é fácil. Nós aqui olhamos para a história e falamos assim, o cara é um sacana, ele não aguenta. Não é fácil para os homens também. Principalmente quando eles estão conectados às mulheres, quando eles gostam das mulheres. Então ele está ali, ele teve muito desejo, de repente ele para de ter desejo mesmo, e ele sofre com isso, porque ele gostaria de manter o desejo com a parceira. Então não é que os homens também, todos os homens, eles sempre vão procurar a variação e eles nunca querem abrir mão. Às vezes eles querem abrir mão também da variação sexual em detrimento de uma relação monogâmica, mas às vezes eles não conseguem e eles não sabem explicar o que aconteceu. Ana, mas foi você mesmo que me disse outro dia que a infidelidade é um tempero para o relacionamento. Estou sendo aqui polêmica, mas que é verdade que um caso extraconjugal muitas vezes melhora a vida sexual do casal. É fato. Fale sobre isso. Oh, meu Deus. Que assim, olha só, quando você está numa relação conjugal, né, ou namoro, enfim, uma relação de compromisso, onde a gente tem aquela coisa do boleto para pagar, né, intimidade, que o erotismo já diminuiu, que você já não tem, né, novos interesses. Às vezes fica difícil você olhar para o seu parceiro, olhar para a sua parceira e achá-lo sexualmente interessante. Porque você chega, às 3 da tarde você tem tesão. Isso acontece muito com mulher. Não sei se acontece com vocês, mas 3 da tarde você fala, nossa, hoje eu vou transar. Chega em casa, vou transar. Você chega em casa, você olha para o parceiro e fala, boleto, tô exausta, você tem um monte de coisa. A casa dá uma contaminada. E aí, às vezes, você não tem energia para erotizar. E esse parceiro, ele passa a ser
marido, assim como as mulheres passam a ser esposa, ou namorada, ou enfim, companheira. Então, o erótico, ele se dilui. Quando eu penso que o meu parceiro está transando com outra mulher, por exemplo, isso ele volta a ser uma pessoa interessante para mim. Veja, gente, na hora, olha né? só. Na hora ele volta a ser o cara mais interessante da Terra. Veja só, eu não estou dizendo que todo mundo deseja que o parceiro ou a parceira sejam infiéis, não é isso, e nem todo mundo tem essa questão. Mas aquela pessoa que está morna, como ela está transando com alguém, que não é eu, sabe? Que não sou eu. Então tem uma coisa que muitas vezes a triangulação erótica, ela excita, só que ao mesmo tempo ela dói. Então é sempre um dilema bastante grande aí nessa situação. Mas, Ana, você está falando do ponto de vista de quem está sendo traída. Mas e de quem trai? Porque esse cara ou a mulher que tem um relacionamento extraconjugal ali que é fora do combinado, né? Fora do combinado deles, então vamos considerar uma traição. Como que fica o relacionamento dele com a parceira oficial? Também melhora, assim como melhora? Às vezes sim, quando ele percebe que essa parceira também ele tá perdendo a parceira também, né? Porque também a perda do outro. A culpa e a culpa. A culpa também pode mover, e a perda do outro eu acho que mobiliza demais, porque o desejo ele se dá na falta. É verdade. Conta, Adri. Fala aqui que você tem alguma coisa para falar pra gente. Não, tô aqui passando recibo de que eu estou na falta. Aqui entre um crush, relacionamento sério. E eu acho mesmo que é isso. Quando você fica privada de algo que você deseja, na hora aquele desejo vai pra potência 1000 e aí você não consegue mais controlar. É isso. Você fica com demência temporária pela pessoa. Ou seja, apaixonada. O ser humano é bem complexo. Ana, você falou do tempo, de como a paixão tem durado menos e de como os homens também têm se queixado da falta de desejo. Eu li um dado interessante que falava isso, né? Porque por alguma razão isso, e infelizmente, sempre foi meio normalizado a mulher não ter o desejo, né? Então, assim, o cara a mulher não tá afim de transar, sempre é a mulher que tem dor de cabeça, né? Que fala, eu já tô com... Não é nas histórias? E agora, com os homens, não. E que você vai me dizer se é verdade ou não, que é a queixa mais comum entre as mulheres, a falta de desejo, numa sessão de terapia, por exemplo. Mas que os homens também estão chegando lá, né? Que depois da ejaculação precoce, é a segunda queixa mais comum entre os homens. O que está acontecendo? É isso mesmo. Há 10 anos atrás, eu não tinha no consultório um casal cuja queixa foi: olha, a gente veio aqui porque ele não quer transar. Eu tinha o contrário. A gente veio aqui porque ela não quer transar. Hoje, eu tenho um monte de queixas. Ele não quer transar. Então, eu acho que aí tem algumas questões, né? Tem a mulher reclamando mais. Eu acho que antigamente as mulheres não reclamavam, elas não se viam nessa posição de chegar num terapeuta e dizer: meu marido não quer transar comigo, né? Acho que hoje os homens se veem menos obrigados também a fazer sexo, então também acho que pode ser um movimento. Será que antigamente os homens também não tinham essa diminuição de desejo, só que isso não chegava no nosso consultório? Não ficavam à vontade para falar sobre isso? Para falar, porque eles tinham que transar, né? Agora, eu acho que também é um fenômeno aí meio da nossa cultura, né? O que está acontecendo? Muita medicação que a gente toma, estresse, né? Eu acho que o próprio uso de celular, assim, o quanto a gente fica em redes sociais, em internet, muita erotização, muito vídeo pornográfico, muita masturbação, sexo sozinho. Então, acho que tem uma série de componentes aí, fatores, que a sexologia ainda não consegue entender completamente, porque este é um fenômeno novo. O que a gente tem por exemplo, um estudo na Alemanha, que foi publicado recentemente numa revista científica, que subiu de 8% para 13% os homens com baixa de desejo. Eu vi isso. Né? Que se autorrelatam. Então, é o homem que está dizendo: olha, eu sinto que a minha libido tem diminuído. Então, esse é um fenômeno que tem acontecido em alguns lugares do mundo. Homens casados ou homens solteiros? Não, aí eram homens de 18 até 70 anos de idade, né, de geral. Bom, vamos continuar falando disso depois do próximo caso? Manda casos. O caso é da Maiara, 27 anos, visual merchandising de São Paulo.
A gente estava há meses em uma relação monogâmica depois de 10 anos de relacionamento aberto, que sempre foi intenso e com muita trans, a melhor do mundo. Eu achava que ele era o homem da minha vida por conta disso. A gente se casou e tudo continuou maravilhoso. Eu engravidei e mesmo assim a gente não conseguiu parar de transar. Mas quando eu tive o bebê, tudo mudou. Com a mudança na nossa rotina, a vontade de transar desapareceu. Nem quando eu parei de amamentar eu voltei a ter aquela libido. Ao mesmo tempo, meu marido não soube dar vazão ao tesão, comigo ali vazando leite, cansada, sem tempo para me produzir. Eu percebia que quando ele queria alguma coisa, não era tão natural. Ele forçava a barra para querer, sabe? Não admitia que o desejo tinha acabado. Senti essa ruptura muito forte e a gente acabou se separando. Não sem antes apostar em florais para sexualidade, banhos, transar de maneiras diferentes. Achei que o problema estava em mim. Ele também se esforçou, mas a ligação corporal acabou mesmo. A gente até transou depois de se separar e não funcionou. Depois do fim desse casamento, eu tive algumas experiências sexuais com homens e mulheres e foi ótimo. Sexoterapia. Acho que aí, não sei, mas talvez o problema não esteja na libido e mais nos papéis que eles resolveram assumir na vida. E aí, de repente, nossa, você como mãe não me atrai. Não sei, porque é muito estranho, né? Acho que quando você tem bebê, você fica exausta, realmente, você fica sem transar alguns meses, às vezes, muitos meses, de vez em quando. Muitos meses. Pode acontecer, mas eu acho que volta, a não ser que você realmente não perca a admiração ou ele perdeu o tesão, ela também. A maternidade é um momento de muita mudança, muita ruptura, né? Muita. E acho mentira. Será que tem gente mesmo que continua, que depois, logo depois de ter filho continua com tesão, com desejo, transando loucamente? Porque eu não conheço ninguém. Eu já ouvi falar, mas conhecer mesmo também não conheço. Assim, eu já ouvi falar, a gente diz, eu transei. Porque assim, e outra, né? Eu sempre digo 40 dias, quarentena, imagina, isso 40 é dias, ridículo. gente. Às vezes as pessoas levam 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano para voltar a fazer sexo, porque depende muito de tudo, né? De como você está vivendo a maternidade, se você tem rede de apoio. Porque uma coisa é você ter rede de apoio onde deixar seu bebê e dar uma saidinha para ir no cinema, outra coisa é você não ter. Dormindo 3 horas por noite. Por noite, às vezes tem bebês mais difíceis, bebês mais... Então, assim, né, é bem difícil. Agora, quando a gente fala, por exemplo, nessa questão da maternidade, a figura feminina foi muito dividida entre a filhas de Maria e filhas de Eva, né? Então, essa coisa da maternidade, dessa mulher com quem eu caso, que é a mãe dos meus filhos, e a mulher com quem eu transo é a mulher fora do casamento, isso era muito marcado no século XIX, até antes, e isso mudou bastante, né? No entanto, eu acho que tem, como a Adriana falou, a representação. Se o cara tem, né, na representação materna, do papel de mãe, essa coisa não erotizada, e aí depende do século que ele vive, aí vai ficar difícil desse homem resgatar a mulher. Até porque eu tenho a concepção de que quem resgata o sexo, o erotismo, depois da maternidade, é o homem. É ele que... Porque a mulher está mergulhada na maternidade. Ela está ali, amamentando, dando conta de tudo. Volta a trabalhar, fica louca, a gente fica cansada. Quem tem que vir, né, fazer essa função de resgatar, vamos sair, vem aqui, é esse cara. Eu ainda te desejo, tá tudo bem, vem cá, né? vamos deixar esse bebê em algum lugar. Assim, é muito mais fácil para o homem que está um pouquinho mais distanciado, se ele não estiver dividindo para ali com a mulher, nas relações heterossexuais, é mais fácil às vezes para ele, se ele está um pouco mais tranquilo, se ele está um pouco mais distanciado emocionalmente da história. Agora, vamos lá. Qual é o cara que vai conseguir fazer isso? É aquele que não está competindo com o bebê. Porque também tem homem que não consegue suportar o fato de ter sido destituído do papel do único desejado na história. É fato. E tem mulher também que vira as costas pro casamento e fala, bom, agora eu sou mãe. E aí esquece que ela também é mulher. E ela, porque a cria, né, o bebê, ele te consome. E é um momento que você realmente encontra o maior amor da sua vida. Muitas mulheres, eu acho que sentem o maior amor da vida delas quando têm filhos e falam, bom, agora acho que um minutinho aí, fica aí me esperando que eu vou aqui resolver, não é? Eu acho que tem dos dois lados.
Eu achei interessante isso que a Ana falou, de que o homem tem esse papel normalmente de resgatar, porque é claro que a mulher está ali mergulhada. Então, eu fico imaginando no caso como dessa ouvinte, que contou a história pra gente, que o cara se desinteressou. E aí ela, que já estava naquele ciclo louco da maternidade, sempre gostou de sexo, continuou gostando, enfim, não foi despertada, não foi trazida de volta, né? Isso deve ser muito difícil. E tem uma outra coisa, né? Eu sou mãe também, então a gente tem um prazer com os bebês no sentido corporal, de você ficar abraçado, beijar. Isso nos nutre parcialmente. Sabe? Então você fica, além de estar cansada, amamentando e estar construindo o papel, você está sendo nutrida de um amor que é inclusive físico, não é erótico, mas é físico, porque tem aquele bebê no seu corpo beijando, aquela coisa assim. Então esse homem, ele fica mesmo meio, né, destacado ali. Ele né, perde um lugar, né? Ele tem que se reencontrar ali também. Exatamente. Adriana tem filhos? Eu tenho 3 filhos, tenho muitos filhos. Como foi para você? Não, eu acho que já na gravidez você sente um pouco o afastamento, porque a mulher fica com hormônios exacerbados, ela fica com mais tesão, ela sente mais desejo. Algumas, né? Não é? Nossa, eu fiquei louca. Então. A louca do sexo. Eu não me lembro. Não foi nada remarcável. Eu fiquei muito fisicamente com uma libido muito forte. Eu acho que foi meu melhor momento, assim. E vocês transavam? Sim, mas aí tinha uma restrição que era um medo, assim, um medo de machucar. Medo. Talvez também porque o corpo mude. Então tinha uma. Mas vocês não se sentiam super pouco sexy, gente? Eu Eu me sentia muito pouco desejada, isso sim. Então isso me irritava um pouco. Porque eu queria mais sexo do que eu, né? E eu sentia que não era na mesma demanda. E aí eu falava, gente, mas o que eu vou fazer? Porque eu só posso fazer sexo com você. Principalmente com uma barriga. Porque se fossem outros momentos, eu ia falar, querido, a fila vai andar. Mas não era. Era um momento que eu só dependia daquele cara. Então eu ficava muito revoltada. Tinha brigas homéricas, assim. Como assim você vai me deixar, né? Aqui, meio de lado, justo agora. Subindo pelas paredes. Fiquei magoada. E depois, eu acho que no segundo filho, que aí eu acho que foi um momento, assim... Não quero mais ter filhos. Tipo, nossa, que inferno. Não chega perto de mim. Aí eu acho que ele ficou traumatizado de transar e fazer filhos. Aí ele não quis mais saber. Daí a gente passou uns 8 meses, assim, sem sexo. E lógico, exausto, com 2 bebês, né? A gente tinha 2 bebês muito próximos. Então, não tinha mesmo tempo para pensar nisso. Mas eu acho que também tinha ali lá no fundo, um medo de fazer outro filho, sabe? Pode ser também. E vocês conseguiram resgatar isso depois desses 8 meses? Sim, aí depois a gente resgatou e aí ficou tudo bem. Eu acho que tem esses truquinhos que você tem que trazer sua libido de volta. Às vezes você precisa ali de um brinquedinho, precisa de uma erotização mesmo. Então, mas aí a gente está falando de uma coisa que vai além do corpo, né? É mais do significado. Porque o que faz um homem, por exemplo, olhar para a esposa dele com 8 meses de gestação, com aquele barrigão, e ter tesão nessa mulher? Né? Às vezes não é só... Tem homem que adora barrigão, tem homem que adora mulher grávida. Mas às vezes o que mantém não é este corpo, mas é a representação de você, dessa mulher erótica, né? Dessa mulher que eu já fui apaixonada, que gosta de sexo. Então não é só o corpo dela. Então às vezes o corpo dela pode até incomodar, mas às vezes a gente não transa só com o corpo. Então, né? Então acho que tem isso. Agora tem uma coisa que a Adriana falou que eu fiquei pensando aqui, que é isso, né? Que é esse descompasso. O descompasso é muito difícil, né? Quando os momentos em que você quer muito sexo e o seu companheiro não quer. Ou o contrário também. O contrário também é péssimo. Você sentir que essa recusa que deixa a autoestima de qualquer um no pé, né? Que é você vai, putz, hoje não. Na hora que você vê, o cara tá ali meio... hoje ele transou só pra cumprir, porque já faz 3 dias que ele tô pedindo e ele não quer. Então, Sexo no casamento, pra mim, é o assunto mais complicado que existe.
Eu acho que isso gera muita insegurança, né? Porque se eu começo uma relação com química, se eu entendo que meu parceiro gosta de sexo e a gente tá sem fazer sexo e ele tá sem vir me buscar, me desejar, isso me gera insegurança. Né? Então, as grandes fantasias sobre infidelidade, sobre não ser desejado, o que está acontecendo, elas acontecem quando o sexo diminui. Ou quando o sexo desaparece. Porque o que está acontecendo que não veio mais me procurar? Se esse cara é um cara que gosta de sexo. E na gestação isso já vai acontecer um pouco meio que natural, né? Tem mulheres que não sentem tanto tesão na gravidez. Eu tive muito, e era um ímpeto físico, era uma coisa muito louca. Era um ímpeto físico. Eu me sentia assim, nossa, não era um ímpeto erótico, era um ímpeto físico. E aí, quando você tem o filho no puerpério, começa a amamentar, desejo vai para baixo. Acaba, até, acho, né, é isso, é a natureza te distanciando de qualquer possibilidade de ficar grávida novamente. Exatamente, né? aumenta a prolactina, acabou o desejo sexual. Então, a gente já vive uma certa insegurança no puerpério, né, porque você já naturalmente se afasta um pouquinho do sexo, né, você já naturalmente não tem o desejo, você já está construindo um papel, ou seja, e aí o outro tem que estar ali do lado, né? Então, essa insegurança já é meio natural no puerpério, eu acho. E tem um assunto que é importante tratar também, que é a manutenção do desejo, né? Ela falou, ela já estava num relacionamento de 10 anos com o cara, né? Então, é natural, Ana, que esse desejo vá caindo com o tempo. Quanto mais longo o relacionamento, menor o desejo. Natural. Não conheço ninguém que tenha... Eu acho que tem momentos da vida do casal que você pode ter um longo relacionamento e em alguns momentos você se descobrir, você com o seu parceiro ou com a sua parceira, e ter uma atividade sexual com melhor qualidade. Gente, eu tô passada com a história dessa minha amiga que me contou isso recentemente. Depois, assim, casados há, sei lá, mais de 10 anos, aí ela já tinha, ano passado, quase se separaram, justamente porque não estava rolando, ele estava ali. De repente, encontrei com ela esses dias e ela me falou, tá uma loucura. Transamos todos os dias, eu é que tô querendo, é uma coisa, redescobrir o sexo com ele, sei lá. Alguma coisa aconteceu, hein? Não sei o que Alguma aconteceu. Pílula mágica ela tomou. Eu quero saber Ou essa prescrição. ou os dois convergiram para a questão sexual, ou eles fizeram alguma prática nova. Ou o receio de perder, ou a ameaça de separação. Ou, às vezes, é interessante quando os casais eles não falam muito sobre sexo, eles não têm, né, o sexo ele é mais silencioso, o que você gosta, o que eu não gosto, aí passa 10 anos. De repente, esse casal começa a tratar do assunto e começa a descobrir no outro um ser erótico. Aí conta uma fantasia. Nossa, você tem essa fantasia? Aí, sabe, descobri que a minha parceira com que eu tô há 15 anos tem uma fantasia de transar com um terceiro, eu também tenho, olha que legal. Aí eles começam. Então, acho que é isso. Acho que existem ciclos, fases da vida que é muito interessante e a gente consegue botar um fogo nesse sentido, né? Mas a tendência, né, do desejo é ele ser abafado pelo cotidiano, pelo afeto, pelo boleto para pagar, pelo amor, inclusive. Então, e a gente não tem esse treino de pensar no desejo como alguma coisa que você tem que alimentar. E não alguma coisa que só vem de maneira espontânea. Vamos continuar a falar sobre isso? Mas eu acho que o ele não te quer, faz o quê? Acho bom, porque na verdade a gente se sente muito impotente quando isso acontece. E aí faz o quê? Aí você pode ajudar. Porque as mulheres, nós mulheres, não estamos acostumadas a ficar nessa posição de ele não te quer. De jeito nenhum. Inclusive, eu acho que tem igual a leitora falou aqui, que ela tentou, ela fez o possível para conseguir ter a atenção do cara. Eu acho que já é um grande passo, porque eu acho que muitas mulheres nem chegam aí, porque é meio assim, ele não quer, acabou, né? Você ir atrás de resgatar no seu parceiro o desejo por você não é uma função que a gente está acostumada, o papel que a gente está acostumada a ter. A gente está no papel de, como a Ana diz, de ser desejada e não de ser desejante. Exatamente. Né? Agora, eu acho uma grande sacanagem com os homens, porque quando minhas pacientes falam isso e reclamam e dizem assim, não, porque ele não me deseja e não veio e tal, eu falei, bom, minha filha, mas vamos lá. Fala aqui pra Tiana Canosa. Você, há quanto tempo você não olha pro seu parceiro e tem tesão por ele, tem vontade de transar?
Ai, mas é diferente. Não é diferente. Então, assim, é curioso que as mulheres, elas compreendem essa posição de não desejar o parceiro, porque elas estão nessa posição. Então, é comum. Ai, não tô com vontade de transar. Ai, a outra também não. Ai, eu olho meu marido, não tenho tesão. Eu olho o pinto dele, não tenho tesão. Isso, as mulheres... Agora, quando é o parceiro que olha para ela e não tem tesão, nossa, tipo alarme vermelho e não perdoa. Ou então, quando o cara perde a ereção, não perdoa. Ou a ereção é meia boca, não perdoa. Ou não gozou, pronto, não perdoa. Tem alguma coisa errada comigo. Então, as mulheres, elas voltam para uma ferida narcisista, né? E não assim, o que está acontecendo com esse cara? Porque esse cara pode estar com outros problemas, a relação da gente pode estar ruim mesmo, a gente pode não estar é difícil a mulher fazer uma reflexão mais complexa, maior, mais abrangente. Será que, de fato, a nossa relação está interessante para ele? Porque não é só que eu não estou interessante porque eu engordei. A nossa relação erotizada está interessante? Porque pode não estar interessante, pode estar um saco. E se colocar nesse lugar ativo, né? De o que eu vou fazer, porque quando você se coloca no lugar de ser o desejante, o que quer, se colocar nessa posição proativa de procurar o desejo do outro por você, você também se coloca num risco de ser rejeitada. Sim, então... sim. Mas eu acho que as mulheres deveriam fazer mais isso, porque o que eu vejo é isso. No papel de desejada, ou esperando a demanda do outro, ou ele não me quer, tudo bem. Mas e você, né? Porque você faz o que com o seu desejo? Como você demonstra? Vai lá, abre um champanhe, compra o vinho, faz alguma coisa. Tipo, mostra o que você quer. Ou vai lá. Pega no pau do cara de manhã. Exato, descobre o que o cara gosta. Porque às vezes a gente fica atrás das coisas que a gente gosta. Né? E tudo é muito idealizado. Você tá no champanhe, né? O cara tá pensando, de novo mais um champanhe. Então, eu acho que é importante. Champanhe, no caso, era pra mim. Acho que é importante essa troca do desejado e do desejante, eu acho muito mais legal, sabe? Uma hora é um que vem, outra hora é o outro. Essa troca é importante, né? Você posiciona. Agora, de novo, por que eu tô incomodada? É porque ele não me deseja ou porque não tá rolando sexo? São coisas diferentes. Sexoterapia volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Manda casos. O caso é da Ana Carolina, 35 anos, jornalista de São Paulo. Eu nunca me achei bonita, mas eu não tinha muito problema com o que eu via no espelho. Namorei por muitos anos o mesmo cara e isso me deixava super segura. Até que o namoro acabou. Nessa época, eu comecei a engordar e eu percebi uma certa queda na minha autoconfiança. Depois de um tempo, eu passei a morar com um namorado, com quem eu fiquei por vários anos. A gente transava todo dia, ele elogiava tudo em mim e se entregava para me dar prazer. Mas eu continuei engordando, perdendo a autoestima e ficando cada vez menos interessada em sexo. A gente passou quase 3 anos sem transar. E aí caiu uma ficha importante. Por que ele também tinha aberto mão do sexo? Ele nunca propôs nada, raríssimas vezes tentou uma aproximação. Acho que ele não conseguia admitir que, por mais que ele me amasse, aquela imagem gorda não dava tesão. A gente chegou a fazer viagens incríveis e a gente não transou uma única vez. Então nem dava para culpar a rotina pelo nosso afastamento sexual. Depois de um processo intenso de análise, optei por uma cirurgia de redução de estômago. Curiosamente, quando eu comecei a emagrecer, a gente se separou, por outras razões. Hoje eu me sinto mais livre para transar, mas ainda não completamente. Sexoterapia. Ai, que difícil, né? Veja só, quando a gente pensa na atração sexual e no papel de gênero social no erotismo, os homens são muito visuais. Né? Se eles são visuais por uma questão da testosterona, defeito da testosterona na caça, se eles são visuais porque a cultura estimula e sempre estimulou o corpo erótico feminino, vendendo tudo, cerveja, carro, né? Agora que a gente está mudando como sociedade nessa exploração do corpo feminino para o mercado.
né? Mas os homens, então, se é uma coisa mais fisiológica, se é uma coisa social, eu não sei responder, nós não sabemos responder. Talvez uma somatória das duas coisas. Mas o fato é que os homens são mais visuais. Eles são mais visuais na questão erótica. Então, perder o interesse corporal por um parceiro ou uma parceira por questões estéticas, eu acho que é comum, eu acho que acontece, né? Agora, e isso é um dilema. Você olhar para alguém e falar, nossa, aquele corpo não é o corpo que eu gosto, não é o padrão estético que eu gosto, eu acho que isso acontece. Só que eu acho que tem pessoas, e normalmente são as mulheres, né, que que o corpo não é só o corpo que é importante, né? Que existe todo o erotismo deste indivíduo no corpo e que conseguem passar por isso de outra maneira. Então, que aí vão, né, valorizando menos aquilo e valorizando mais a situação erótica como um todo. Eu acho que tem também a questão de como ela se sentia dentro desse corpo. Porque a maneira como ela olhava para ela mesma, né? Como é que ela olhava com culpa, ela olhava com pena, ela olhava com... Então, a com falta repulsa, né? porque a própria falta de autoestima, não tem nada mais sexy do que uma pessoa com autoestima, né? Assim, uma pessoa inteligente e com autoestima. Eu falando como eu me interesso pelas pessoas, mas eu acho que é difícil você gostar de alguém que não se ama. Então, se ela tá nessa posição... Vai ser difícil, isso porque ele demorou 3 anos. Ele tentou, né? Então, não acho que ele não a amava. Agora, por exemplo, eu já acompanhei alguns casos de pessoas que o corpo, um detalhe do corpo faz perder o tesão. E isso é muito aprisionante. E aí, Ana, tipo, como faz? Eu olho para a barriga dela... E eu perco a ereção. Juro, já tive assim. Aumentou 5 quilos. Eu não estou falando de pessoas que aumentaram 40 quilos. Estou falando de pessoas com 5 quilos, 10 quilos. E dizer, olha, me desculpa, mas eu não consigo lidar com o seu corpo. Então, pessoas com padrão estético muito, muito, muito específico, né? E que não conseguem. E é muito cruel isso. Mas, ao mesmo tempo, é meio... É lícito, é muito cruel, legítimo, mas é né? legítimo. É legítimo. Se você tem um tesão pelo corpo, né? E aí? Mas qual é uma a prisão pra mente, né? Demais, porque você também não vai ficar com aquele corpo pra sempre. O cara também não vai. O cara vai ficar trocando de parceira o tempo, sempre que houver uma mudança no corpo, porque isso vai acontecer. Às vezes vai. Ou às vezes vai fazer variação sexual fora do casamento, da relação. Às vezes vai. Então isso é muito aprisionante mesmo, né? Essas pessoas que são muito, muito ligadas a padrões estéticos muito específicos, elas sofrem muito também, porque às vezes ninguém é suficiente. Ninguém é suficiente, ou só um tipo de corpo é suficiente. Porque no caso do peso é uma questão que muda, né? Porque o cara já pode se... E por isso eu acho que ele é uma questão importante. Mas o cara também pode se interessar assim, eu gosto de mulher sem peito. Eu gosto de mulher com peito. Só que não acontece de ser casado com uma mulher sem peito e de repente ou com peito e ela deixar de ter peito, né? Agora essas questões... A maternidade... De novo, voltando para a maternidade. O corpo, depois que você é mãe, muda, fica mais flácido. O peito que era daquele jeito deixa de ser, né? Padrões. Você pode ganhar estrias, celulite, enfim. Aí o desafio é buscar essa sexualidade do cara em outros lugares. Exatamente, né? No erotismo que... Eu sempre digo, né? Que é na referência de erótico do outro para mim. Né? Então, às vezes eu tô deitada na cama, às vezes, olha só, se a gente estiver pensando num relacionamento amoroso, casamento, você tá deitado na cama, né? Às vezes a relação sexual não começa você olhando pro corpo do outro. Não é isso? Começa ali no rale-rola, no abraço, aí você começa lá, você lembra do dia que você fez tal coisa, aí você já vai e lembra da memória erótica do outro no início da relação, e isso pode botar um fogo incrível. Agora, se eu quiser sempre reproduzir o sexo, com aquela, olhando para aquele corpo, beijando aquele peito, tesão do mesmo sentindo jeito. aquele tesão do mesmo jeito, olhando para aquele corpo, ferrou, ninguém vai conseguir. Não, e a gente não pode dizer para uma mulher, então fique no padrão que ele te deseja para você ser desejada, né? E é chato começar.
é mecânico começar desse jeito, Não, né? é um saco. Você imagina se você passar o resto da sua vida num relacionamento conjugal com medo de engordar 2 quilos porque o outro vai te... É complicado, né? É melhor trocar de cara mesmo. Pois é, eu acho, sei lá, ou de mulher, enfim, ou as pessoas têm que se encontrar, ou tentar encontrar pessoas que sejam muito parecidas, né, que pensem igual, e nem sempre isso é fácil. Sorte é que a gente amadurece e talvez com o amadurecimento, com a mudança do corpo vem um amadurecimento, conhecimento sobre as suas preferências, os seus gostos, e talvez aí a gente consiga encontrar uma salvação para os casamentos monogâmicos. Eu ainda tô aqui, ó, indo pro quarto. Tô no terceiro, já acabei o terceiro, estou aqui solteira, esperando o próximo. A mudança estética dos parceiros incomoda você? Agora vamos pensar na mulher, a mulher em relação ao homem. Eu acho que quando você gosta de alguém, você se apaixona até pelos defeitos, né? Então aquela barriguinha proeminente de cerveja, você fala, nossa, isso aqui Que sexy. foi conquistado com muito churrasco, muita conversa boa, né? Não dá pra... Eu acho que pessoas muito magras, elas tendem a não ser tão legais, assim, como gente. O cara tem que ter uma graça, né? Tem que ter uma gordurinha sobrando ali. Mas não, eu acho que tudo bem. Falou cada um a gosta... bagreza em pessoa. Quem não tá vendo, Adriana Cida, uns 40 quilos. Eu acho que muda, você vê a pessoa, por exemplo, envelhecer ao seu lado, mudar, né? Passar por algumas coisas da vida, você fala, poxa, que legal. Tá mudando junto comigo, porque a gente também muda. Então, eu acho legal também olhar pro cara, mas olhar para você. Claro que uma pessoa que pratica esportes, que tem uma rotina de exercícios, ela tem mais disposição e ela também tem uma autoconfiança. Isso é estudado, assim, na universidade lá da Califórnia, que fez esse estudo e fala que para as mulheres que praticam frequentemente, sobem 60%, mais ou menos, a autoestima, e para homens, 80%, né? Porque será? Porque eles são muito mais ligados ao corpo do que a gente. E tem uma coisa também, que deve ser relacionada, igual você faz exercício, você tem mais tesão, dá uma endorfina, e tem uma outra coisa que dá mais tesão e faz aumentar o sexo, que é fazer sexo, né? Sim, tipo assim, quanto total. mais sexo você faz, mais você quer fazer. Quanto mais sexo, melhor, mais você faz, e mais quanto motivado. menos sexo, menos você quer também. Dá mais eu preguiça, agora, você se acomoda naquele agora lugar. lancei uma hashtag que é por que não? Outro dia eu estava, por exemplo, chegando em casa às 5 da tarde e eu tinha que sair às 8. Então eu peguei e dei uma deitadinha assim na cama, de roupa, né? Com o celular, não sei o que. E por um acaso, meu marido chegou também às 5h30, deitou na cama ali do lado. E aí a gente estava vendo um vídeo de meditação, né? Aquela coisa bem lenta, respira, momento presente, nada erótico. Mas aí o Paulo veio, deu uma viradinha assim, ele tinha tirado a camisa e tal, não sei o quê. E aí eu dei uma viradinha assim, gente, assim, completamente despretensioso. Quinta-feira, nunca que estava na minha programação de agenda. E aí ele teve ali, começou a rolar. E aí eu fui ao banheiro e falei, não, né? Nada a ver, eu tenho que sair daqui a 8 horas. Aí eu falei, gente, por que não? Hashtag por que não? São 6 horas da tarde, eu só vou sair às 8. Sexo dura quanto tempo? 20 minutos no máximo? Porque sim. Então, sabe, o meu primeiro pensamento foi, nossa, eu vou sair daqui a pouco. Mas, como assim? Se eu tivesse no início do relacionamento, eu estava transando às 9, às 11h30 da manhã, fazendo almoço executivo no motel 1 da tarde e transando loucamente achando o máximo. Na hora que dá, né? Agora eu, né? Hashtag por que não? Eu acho, olha, tá acabando o tempo do nosso podcast e tem uma pergunta que não quer calar aqui. Que todo mundo que entrou para ouvir esse podcast quer saber. O que a gente faz se o cara não quer mais transar com você? Ai, que difícil essa resposta, né? Eu acho que se você é uma pessoa que prioriza sexo e que gosta de ser desejada, né, e que precisa disso na sua identidade, talvez seja importante rever essa relação. Né? Porque você ficar numa relação amorosa onde você vai passar o tempo todo se perguntando por que esse cara não deseja, por que ele não me quer, por que a gente não transa, será que ele vai ter outra, e insegura, eu acho que não vale a pena. Agora, numa situação igual a dessa leitora aqui, que os dois não estavam fazendo sexo, ela também não queria, e passaram 3 anos, mas parece que eles se gostavam. Dá para ter um relacionamento feliz, longo e sem sexo? Se você não acha que o sexo é a prioridade da sua vida, super dá. Inclusive as pessoas podem ter relacionamento aberto, podem fazer sexo fora do casamento, né, Adriana? Como é que é?
Dá para ter essa relação. Eu até estava lendo outro dia no Universo uma coluna falando sobre isso, relações afetivas que não são sexualizadas. Isso. Mas eu acho uma grande perda de tempo. Não, é porque eu demorei para entender que isso era uma prioridade na minha vida. Fui entender isso só depois que eu me separei do segundo marido. Então eu demorei muito tempo, fui muito negligenciada. E você ser invisível na relação é horrível, né? Depois você tem toda uma reconstrução de identidade quando você se separa daquela pessoa, para você entender quem você é, o que você tolera, o que você não tolera, o que você busca numa relação. Então eu acho que se você tem isso bem claro para você, eu acho que é uma questão de sentar e conversar. E tem uma outra coisa que a gente faz muito pela relação, a mulher faz o tempo inteiro, às vezes ela, né, faz por ela e pelo cara, e às vezes, muitas vezes é por isso que dá certo. Então também rever esse padrão, sabe, de o tempo inteiro você tá se doando, fazendo as coisas para que elas deem certo, atraindo, se fazendo de sexy, ou sei lá, promovendo momentos românticos, ou micro férias, viagens exóticas. Chega uma hora que cansa, porque eu acho né? que tem os dois extremos, né? Que é um lado de você dessa proatividade constante para ver se você tem sexo, e do outro lado que uma passividade de ele não quer mais transar, nem assim, quer dizer, ninguém trabalhando como se fosse uma coisa, né? Como se fosse uma coisa assim que tem que acontecer naturalmente. Não acontece naturalmente não acontece aos naturalmente. 40 anos de idade, depois de 10 anos de casado. Não acontece naturalmente, tem que conversar sobre o assunto. Vira um fantasma na relação, as pessoas têm medo de falar, porque veja, se eu tenho uma relação de boa qualidade, ou se eu tenho filhos, ou tenho uma convivência boa, eu amo meu parceiro, minha parceira, é muito difícil trazer o assunto, nós não estamos transando. Por quê? Porque isso pode significar o rompimento da relação. Então, muitos casais não tocam no assunto. Fazem uma piadinha, ironizam, brigam, mas aí fica lá 6 meses, 7 meses e vai deixando. Só que o fantasma vai sendo alimentado. Então, a insegurança, a dúvida. Então, eu sempre sugiro, põe na mesa. Tem que conversar, e tem que conversar de jeito adulto, não adianta sair chorando, você tem outra, Gente, não é por aí, tem que conversar o que está acontecendo, o que move o seu desejo, o que a gente pode fazer, tá afim de continuar? Vamos tentar? Vamos procurar ajuda? Vamos tentar erotizar? Qual é a sua fantasia? Porque muitas vezes você consegue reverter. Eu digo assim, quando tem química no início, você consegue muitas vezes resgatar o erotismo. Quando um relacionamento começa sem química, química não é um negócio que você produz. Esquece. Então, às vezes as pessoas casam por uma questão conveniente, porque é legal, porque é meu amorzinho, porque ele é bacana, porque ela é legal. Vai ter problema de sexo lá na frente. Agora, se o sexo não é uma prioridade para mim, eu posso viver sem sexo. Agora, se para mim é uma prioridade, é uma energia importante, eu gosto de me sentir desejada, etc., fica difícil ter um parceiro que não me deseja. E eu vou te dizer, testemunhar esses finais de relação é a coisa mais dolorosa para um terapeuta como eu. Porque quando você tem um casal que se ama, que se dá bem, que construiu uma história, seja um casal jovem, seja um casal mais velho, e que um dos dois não consegue mais transar e não reverte, é muito doloroso ser testemunha dessas separações. Muito doloroso. Bom, e cobrar não adianta, né, Ana? Cobrar é o pior caminho. Eu acho que cobrar é pressão, né? É chato, é ruim. Acho que tem que botar na mesa e ver o que pode fazer. Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso? A gente aprendeu que os homens não são essa máquina sexual que a gente construiu culturalmente, que eles também podem perder o desejo, e por diversas razões. A gente aprendeu que a atração sexual também é importante e o corpo é importante, por mais que a gente, às vezes, valorize afetos. A gente aprendeu que tem pessoas que valorizam muito padrões estéticos e valorizam muito o jogo erótico de sedução e que, às vezes, não conseguem se satisfazer só com a relação conjugal, né, só com o amor. A gente aprendeu que as mulheres precisam inverter papéis e não só serem desejadas, mas treinarem ser desejantes também. A gente aprendeu muita coisa. Eu já tô de várias. Já anotando tudo. O que mais que a gente aprendeu?
Eu acho que a gente aprendeu que as relações acabam depois de um tempo, né? Nossa, que triste. Nem todas, né? Eu acho que eu aprendi aqui, o que a gente vê na vida real, né? É que o sexo não é uma coisa que acontece de forma espontânea durante toda a vida, que então exige uma dedicação, né? Eu acho que também ele não é priorizado, né? No casamento, às vezes, muitas outras coisas são faladas e discutidas e o sexo não fica num papel de importância. Ninguém fala sobre isso. Eu acho que a gente está mudando bastante, né? E eu acho que o nosso podcast também, ele tem essa função. Foi bom pra você? Dicas para deixar o sexo ainda melhor. Qual é a sua dica, Ana, pra gente ter o sexo cada vez melhor? Na verdade, não é uma dica para ter o sexo cada vez melhor. Eu vou dar uma dica sobre um documentário que fala sobre a questão da atração sexual, que a gente acha no YouTube, que chama A Ciência do Sex Appeal. Então, acho que é um documentário que vai mostrando mesmo como é que a gente se atrai, né? Esse lugar do desejo na atração sexual no ser humano. É bem interessante, acho que pode exemplificar muito bem como é que essa questão da atração e por que a gente, no próprio relacionamento conjugal, às vezes a gente continua se atraindo por outras pessoas e assim por diante. E você, Adri, alguma dica? Eu tenho uma dica. Sobre os seres desejantes que andam por aí, como eu, que quando acho que na baixa, pode reparar que é os momentos quando você está mais chata. Então, também dá uma olhadinha para dentro, para ver se você não está, muito estressada, né? Cobrando do outro, estressando a relação, porque isso também eu acho que ajuda o outro a não te querer. E a minha dica tem a ver com relacionamentos duradouros, né? Casamentos longos. Sempre, quando a gente fala nesse assunto, eu me lembro da Esther Perel e um vídeo de um TED que ela fez, que é o segredo do desejo em um relacionamento duradouro. Tem dicas práticas aqui, gente, já aplicadas e que funcionam. Tem uma dica que ela dá que eu vou dividir aqui com vocês, que é bem legal. Que é assim, ela fala que precisa... Para você ter um canal de comunicação com o seu parceiro que seja separado da sua vida, das questões do dia a dia. Você está casado lá há muito tempo, aí você tem um WhatsApp com seu marido, aí você fala assim, passa na padaria, acabou a fralda, tá? Não sei o que, fulano, né, a diarista faltou hoje, não esquece de tirar o lixo. E aí, qual é o espaço que você tem nessa conversa para estabelecer algum desejo, chegar em casa à noite e querer transar com esse cara? Não é no WhatsApp, então? Não, ela fala assim, cria um outro grupo de WhatsApp onde você, com o seu marido, com o seu parceiro de longa data, em que você só vai falar de coisas legais e desejos e, enfim, ali vocês vão ser namorados. Eu tenho uma outra dica, então, inbox do Instagram. É bom, Porque aí é um canal onde não vai plugar ali, em nenhum momento vai pop-upar uma mensagem no WhatsApp que pode ser um problema, então não tem esse estresse do WhatsApp. Ele é no inbox no Instagram, e no Instagram você pode mandar até uns nudes que apaga depois, entendeu? Fica a dica. Fica a dica. Muito bom. E adorei a conversa de hoje. Eu também. Adriana, muito obrigada por ter vindo até aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Onde mais a gente encontra você? Então, @Adriana Yoshida em todas as redes. Muito bem, seguindo. Ana, obrigada, valeu, mais um Sexoterapia. Mais um episódio, foi ótimo. Adriana, muito obrigada. @Nacanosa, o livro Sexoterapia, e até o próximo episódio. Até mais. Tchau. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Ana Canosa e Marina Bessa. Edição de áudio de Jefferson Barbosa. E coordenação de Juliana Carpanês.